Quero pregar hoje sobre as coisas que importam. Deixe-me ler no 7º capítulo de Mateus estas palavras. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Aconteceu que, quando Jesus terminou esses ditos, o povo ficou surpreso com sua doutrina, pois ele os ensinava como alguém que tem autoridade e não como um escriba. Agora, o que parece ter acontecido a uma geração, eu dei uma palestra sobre as coisas que importam, mas a rotatividade nesta congregação tem sido tão tremenda nos últimos anos por causa de mudanças para outras cidades e outras partes do país. E por causa de uma nova geração que surgiu, que eu não quero repetir, embora haja alguma repetição, como sempre há, quais são as verdades básicas? Se você tivesse que dizer rapidamente a alguém o que defendemos, do que se trata, quero falar sobre eles. E neste capítulo em que li esta história no livro de Mateus, você encontrará a história de uma grande tragédia humana. Um homem aqui coloca tudo em um edifício. Ele coloca seu trabalho, seu tempo, sua riqueza e todas as suas esperanças e sonhos naquela casa. E então chegou o dia do teste. E a chuva caiu, as enchentes vieram, e os ventos sopraram, e grande foi a queda daquela casa. E vemos este homem bem intencionado, e não há razão para acreditar que ele era um homem mau em qualquer sentido criminoso da palavra. Não há razão para acreditar que ele não era um bom vizinho, um bom cidadão e um homem de bom coração que podia doar para a Cruz Vermelha, e, em geral, ser um sujeito bom e decente e um sujeito agradável para se conhecer e jogar golfe. Mas aqui está ele agora, este homem, no frio e na escuridão, sem teto e pobre. Porque ele construiu sobre a areia. Agora, meus amigos, somos pessoas religiosas, mas há pessoas religiosas em todo o mundo, mais agora do que nunca, desde o início dos tempos. E não ousamos assumir nada que não seja verdade. Sabedoria, bom senso e razão ditam que devemos testar nossa fundação e saber se nossas suposições estão certas ou não. As coisas que estamos assumindo, estejam elas certas ou não. Eu digo que a sabedoria exige isso. Então eu quero dar uma olhada em algumas dessas verdades básicas esta manhã e mostrar a vocês, por assim dizer, alcançando a Bíblia e extraindo a essência da verdade dela assim, tirando-a e dizendo, agora aqui é isso. E todo o resto são apenas enfeites. Todo o resto são simplesmente decorações. Agora eu quero dizer a vocês o que vocês podem pressupor e assumir como sendo absolutamente verdadeiro. E as chuvas podem vir, e os ventos e as tempestades, os relâmpagos podem brilhar, e os trovões podem rolar. E se você assumiu isso, você está certo. E o mundo pode mudar de ideia 10 vezes, como fez pelo menos 5 vezes na memória da minha vida sobre Deus e religião, 4 vezes de qualquer forma, e eles podem presumir que podem fazer suas mudanças. Mas você, porque tem a palavra, porque tem o livro diante de você, pode tomar essas coisas como garantidas. E essas coisas devem ser construídas sob tudo o que você é e faz. Elas devem estar como uma grande fundação. E se elas estiverem lá como uma grande fundação, elas vão apoiá-lo no dia difícil. E quando o dia do teste chegar, e as chuvas descerem e os ventos soprarem, e as enchentes vierem e aquela casa for abalada e estremecer de sua fundação até o pico mais alto de seu telhado, você ainda poderá sorrir seco sentado lá dentro, sabendo que está tudo bem com você.
Agora deixe-me nomeá-los para você. E eu sugeriria que vocês, jovens, os anotassem. Essas ferramentas básicas que podemos assumir. Uma delas é que somente Deus é grande. Agora, assumir qualquer outra coisa é aceitar falsidade em nossos corações. Somente Deus é grande. E deixe-me explicar o que quero dizer com grande. A palavra grande é usada em seu sentido absoluto e em seu sentido relativo ou comparativo. E em seu sentido comparativo, qualquer coisa pode ser considerada grande. Um homem pode dizer que teve uma grande colheita no ano passado. Ou pode dizer, eu obtive um grande lucro naquele negócio. E ele está usando a palavra corretamente, porque pela palavra grande, ele simplesmente quer dizer comparar aquela colheita ou aquele lucro com outra possível colheita ou lucro, todos eles pequenos e inconsequentes quando colocados no grande cenário do mundo. E falamos sobre até mesmo nas Escrituras, que diz que Deus enviou um grande vento e ele fez um grande peixe. Mas ele está falando sobre um vento que era grande porque era um pouco incomum comparado a outros ventos, e um peixe que era grande porque era um pouco maior que outros peixes. Mas esse não é o sentido em que usamos a palavra grande aqui. Somente Deus é grande, e queremos dizer por grande, eminente, elevado e importante. E o pensamento mais poderoso que a mente humana pode entreter é Deus. Todas as coisas começaram lá. William Jennings Bryan costumava pregar um grande sermão sobre o texto, no princípio Deus, no princípio Deus. Agora, os homens têm procurado colocar grandeza, isto é, eminência, elevação e importância. Eles têm procurado colocar grandeza em provavelmente três coisas, em coisas, eventos e homens. Homens, apesar do fato de terem sido feitos à imagem de Deus, e Deus lhes deu uma imaginação brilhante. Ainda permitimos que a poeira deste mundo nos cubra de tal forma que não conseguimos sair do chão. E aqui embaixo, na poeira, fiapos e farrapos do mundo, achamos que as coisas são grandes. Construímos prédios altos e dizemos que era um grande prédio. Olhamos para a montanha e dizemos que é uma grande montanha. Olhamos para um mar e dizemos que é um grande mar. Mas esquecemos, meus amigos, que a grandeza é relativa e somente Deus é absolutamente grande. Somente Deus é grande. Então há eventos. Pensamos em eventos. Quando a rainha da Inglaterra foi coroada, aqui há 2, 3 ou 4 anos, o mundo inteiro a viu coroada na televisão. Uma pequena dona de casa, não muito bonita, mas bonita e doce, que tem os meios para continuar bonita. Uma parte de uma grande máquina que remonta a centenas de anos, e pensamos que foi um grande evento. Mas até ela sabia melhor. E até as pessoas da igreja que estavam ao redor dela sabiam melhor. Quando uma das Louises, esqueci qual era, Louis XIV ou XIII ou algo assim, estava em estado de velório, eles mandaram chamar um dos maiores pregadores, provavelmente o maior pregador que a França já conheceu. E eles disseram, gostaríamos que você viesse e fizesse um discurso sobre o corpo do rei. E eles estavam todos lá, os poderosos e os grandes tinham enviado seus plenipotenciários e seus altos funcionários de todo o mundo. E eles se sentaram naquela grande catedral e esperaram por um discurso que seria um elogio derramado sobre este homenzinho morto que estava lá em suas vestes reais. Mas o poderoso pregador francês se levantou e foi até a frente da plataforma e proferiu estas 3 ou 4 palavras: somente Deus é grande. E dali em diante, ele pregou não sobre o rei, mas sobre Deus. Eu gostaria de apertar sua mão naquele grande dia quando os mundos foram desafinados e desmoronados, e somente aquilo que é intrinsecamente e propriamente grande se levanta sob a fúria disso. Quero apertar sua mão e dizer, você me deu coragem para dizer, somente Deus é grande. Então, os homens disseram, nós dissemos que os homens são grandes. E claro, se você quiser fazer uma distinção entre, digamos, um Churchill e o homem, que varre a rua aqui na 69th, talvez Churchill seja um grande homem. E eu acho que ele tem o direito de ser chamado de grande homem. E nós não tiraríamos dele nenhuma grandeza. Mas quando dizemos que ele é um grande homem, ou Eisenhower é um grande homem, queremos dizer que eles são grandes comparados a alguns milhões de outros homens comuns.
Mas quando pensamos na eternidade e no futuro, e no julgamento e na morte, e no céu e no inferno, e no mundo vindouro, não podemos pensar neles como sendo grandes homens de forma alguma. Somente Deus é grande, e temos que pensar que somente Deus é grande. Se não pensarmos, estamos longe da verdade. Copiei esta manhã de todos os lugares o inário holandês, uma versão métrica do 90º Salmo, começando com o 2º verso. Ao teu comando o homem desvanece e morre, e gerações recém-nascidas se levantam. 1000 anos se passaram e tudo para ti é apenas um dia. Sim, como as vigílias da noite contigo, as eras voam. O homem logo rende seu fôlego fugaz antes da maré crescente da morte. Como o sono transitório, suas estações passaram. Sua vida é como a grama tenra, luxuriante sob o sol da manhã e murcha antes que o dia acabe. O homem, em tua ira, é consumido e condenado à tristeza. Diante de tua visão clara e penetrante, nossos pecados secretos são trazidos à luz. Sob tua ira, nós definhamos e morremos, nossa vida expirando como um suspiro. Ensina-nos a contar nossos dias e coloca nossos corações nos caminhos da sabedoria. Volta-te, Senhor, para nós em nossa angústia, com piedade agora, teus servos abençoam. Que o amanhecer da misericórdia dissipe nossa noite, e todo o nosso dia com alegria seja brilhante. Nisto, o holandês acreditava. E isto eu acredito, que somente Deus é grande, e que o homem não pode, em nenhum sentido da palavra, ser considerado grande. E a segunda é que somente Deus é sábio. Veja, a concepção de grandeza do homem muda. Se você descer o suficiente na escala cultural, você chega ao feiticeiro. Eu acho que todo feiticeiro deve ser possuído pelo diabo ou ter um ótimo senso de humor que ele mantém sob controle, porque ele coloca chifres na cabeça e penas no pescoço e se pinta com todo tipo de cor, e então pula para cima e para baixo e faz sons estranhos, não humanos ou desumanos. E ele é suposto ser alguém, que ele é considerado um homem muito sábio. Quando subimos um pouco no nível cultural, chamamos os filósofos de sábios. Eles são muito sábios de fato, porque eles se sentam e pensam. E quando subimos um pouco mais na escala, consideramos o inventor e os cientistas sábios. Então os homens que inventaram nossos aparelhos, nós os consideramos muito sábios. E agora o físico é talvez o mais sábio de todos os homens. Nós reverentemente tiramos nossos chapéus e humildemente olhando para o chão, nós entramos na presença de um homem que estudou física, para que ele possa quebrar o átomo e enviar aquela terrível lata de morte e destruição sobre as cidades. Meus irmãos, somente Deus é sábio, e Deus espera. Ele espera enquanto a história escreve suas crônicas. E o que é história, afinal, senão registros cansativos de batalhas travadas há muito tempo e muito longe? Este rei liderou esta hoste para a batalha, e ele foi recebido lá por aquele rei. E ele saltou através deste lago ou rio, e pegou seu inimigo desprevenido. E assim vai. E tudo parece igual, apenas trocamos nomes, e você tem história. Bem, Deus está esperando, sentado calmamente, esperando que este pequeno topo desça. Há muito, muito tempo, Deus deu corda, e Deus está esperando que este pequeno topo desça. Que há homens sábios e homens pensantes, e homens de oração hoje, que acreditam que podem perceber que está começando a balançar. O peão que estava girando tão lindamente está começando a balançar um pouco, e só Deus sabe quando ele vai cair de um lado e parar de correr. Mas Deus está esperando que o peão desça, e então saberemos que a retidão e a sabedoria são irmãs gêmeas, que você não pode ser sábio e não estar certo, que é impossível para um homem ser um homem sábio se ele não for um bom homem, que a bondade e a sabedoria andam juntas, que elas são, eu digo, irmãs gêmeas. A habilidade e astúcia e inteligência e talento, tudo isso é vaidade sem retidão. E o homem mais habilidoso, eles disseram de Henry Ford, que ele era o homem mais habilidoso com os dedos que qualquer escritor já conheceu. Conhecemos um homem aqui nesta cidade, um sujeito bem velho, e ele é um cirurgião bem conhecido,
E até hoje, pelo menos a última vez que ouvi falar dele, ele tricota, faz tatuagens e faz essas outras coisas com sua agulha para manter seus dedos habilidosos. Ele sabe que tem que entrar em um cérebro humano ou em um coração humano. Ele não pode ser só polegares. Ele tem que ter dedos habilidosos. E podemos ter toda a habilidade do mundo, mas se não estiver aliada à retidão, é vaidade e aborrecimento de espírito. E então a astúcia e inteligência, e altos QIs e talentos finos, e em todo lugar por todo o país. Ouvimos falar de talentos, ouvimos até ficarmos cansados de ouvir. Ele é um jovem talentoso, ela é uma mulher talentosa, mas talento sem retidão é vaidade. E quando o topo estiver abaixado, e o grande Deus que o fez girar olhar com piedade para ele revelará, e o mundo saberá o que ele sabe agora, e o que os homens crentes devem saber agora, que somente Deus é sábio, e que o homem bom é o homem sábio, afinal, e que a mais alta sabedoria do mundo é ser infantil e confiar em Deus. E então extraímos isso das Escrituras e colocamos isso profundamente em nossa fundação. E se não estiver lá, e se construirmos sem isso, ficaremos parados no crepúsculo e assistiremos nossa casa ruir. É isso, que sem Deus nada merece nossa atenção. Que além de Deus nada vale a pena. Nada merece minha devoção se Deus não estiver nele. Nada merece meu apoio se Deus não estiver nele. Mas é triste ver homens desperdiçarem suas vidas em ninharias para ganhar dinheiro, ganhar poder, ganhar publicidade, ganhar fama, e ficar por um tempo na luz bruxuleante da publicidade e não ter Deus nisso. Estamos desperdiçando nosso tempo e construindo na areia. E se o que você está fazendo não tem Deus nisso, então você está desperdiçando seu tempo. Mas você diz, Sr. Tozer, como pode ser? Eu tenho um trabalho a fazer, um caminhão para dirigir, um escritório para administrar. Eu vendo na loja. Eu ensino em uma escola. Eu sou um médico. Eu sou um artista. Eu sou um publicitário. Como Deus pode estar no que estou fazendo? Eu digo a você, se o que você está fazendo é honesto, você pode trazer Deus para o que está fazendo, trazendo Deus para seu coração e vida. E o fazendeiro pode cultivar milho para o diabo ou pode cultivar milho para Deus. E tudo o que fizermos que não tenha Deus nisso, eu digo que vai cair em um rugido quando a tempestade irromper da caverna de Deus. E qualquer coisa, Deus pode estar em qualquer coisa que seja boa. A mãe que troca o bebê e cozinha para a família e cuida da casa, Deus pode estar nisso. E falaremos por um minuto sobre a mãe, a boa mãe, sobre a qual lemos nas Escrituras. Boa, Deus abençoe. E agradecemos a Deus por toda boa mãe. E ela pode trazer Deus para suas tarefas mais humildes e simples. E eu não gosto de ouvir a palavra meramente. Uma dona de casa, meramente uma dona de casa. Eva era uma dona de casa, e a mãe de Jesus era uma dona de casa, e Susan Wesley era uma dona de casa. E quem e por qual autoridade, então, temos o direito de fazer de uma mulher uma cidadã de segunda classe e dizer que ela não é nada além de uma dona de casa? Uma dona de casa que pode se dedicar a Deus, pode ter uma casa que é tanto parte de todo o padrão e esquema de Deus, quanto a própria igreja é, quero dizer, o próprio edifício é, e a comunhão. Então, se o que você está fazendo não tem Deus nisso, ou se moralmente não pode ter Deus nisso, ou se você por egoísmo exclui Deus disso, ou você por descrença exclui Deus disso, então será uma fundação arenosa sobre a qual você está construindo uma vida inteira de trabalho duro. E naquele dia de teste, quando as chuvas descerem e a enchente vier e o trovão rugir, você verá sua casa cair. E o que poderia ser mais triste na escuridão crescente em meio à escuridão para ver o homenzinho fugir aterrorizado da casa que não tinha fundação e escapar na noite para ser finalmente pego e julgado. Bem, então eu lhe dou isso também, que somente o que fazemos para Deus permanecerá para nós, e eu praticamente já cobri isso. Então vou pular e dizer novamente, somente o que damos a Deus é seguro. Somente o que damos a Deus é seguro. Mas eu sei disso, que somente o que Deus obtém de você estará seguro no final. Somente o que Deus obtém. Alguns de vocês são jovens demais para lembrar,
Mas eu me lembro, tínhamos 5 filhos. O ano de 1933. A eleição foi em 32 e o colapso em 33. Nenhuma relação, no entanto, entre a eleição e o colapso. Mas tínhamos feito uma pequena conta bancária. Não era muito. E um dia, bum, eles fecharam o banco e ele nunca mais abriu. Alguém tem esse dinheiro. Não sei quem o pegou, mas sei que se foi. Aqueles meninos estão espalhados por todo o país e fora do país, e seu dinheiro está nas mãos de alguém em algum lugar, e nós o perdemos. Agora, não sei o que isso ilustra. Provavelmente nada. Mas, de qualquer forma, meu amigo, onde quer que você dê algo a Deus, você tem isso. E o que quer que você dê a Deus, você ainda tem isso. O que quer que você dê a Deus, você tem. Isso é seu. E quando você vai colocá-lo na mão de Deus? Mas você diz, eu não posso colocar na mão do Senhor. Se Jesus estivesse aqui pessoalmente, eu poderia ir até ele e colocá-lo em sua mão santa, mas ele se foi. E o mundo não o vê há 1900 anos. Bem, ele tem os pobres e os necessitados. Ele tem sua igreja. Ele tem seu programa missionário estrangeiro. Ele tem suas viúvas, e ele tem seus deslocados, e ele tem o selvagem nu, e ele tem em todo o mundo seu povo. Eu não digo que eles são seus, no sentido de que eles nasceram em seu reino, mas ele os ama e é responsável por eles. E aquele que dá aos pobres empresta ao Senhor, e ele o retribuirá novamente. O Senhor lhe deve alguma coisa, Senhor? Aquele que dá aos pobres empresta ao Senhor. Então, o que você dá aos pobres, você empresta ao Senhor. E isso é tudo o que você tem naquele último dia. Não há nada tão terrivelmente, tragicamente patético como ver um velho arrastado para fora e jogado em um buraco, que 3, 4 ou 5 dias antes poderia ter escrito cheques que teriam comprado todos nós. Agora sua mão está dobrada sobre a outra mão. E eles têm todos os tipos de truques e dispositivos lá para tentar salvar o pobre velho abandonado. Pobre velho vagabundo na face da terra. Tudo o que ele podia fazer era escrever cheques contra contas enormes em todo o mundo. Mas agora, sua pobre velha mão branca não consegue segurar uma caneta. Nada tão lamentável, Senhor. Eu acho neste mundo como isso. E eles colocam uma cruz em seu peito e colocam um livro de orações perto de sua cabeça e queimam a vela sobre ele. E eles freneticamente se amontoam para o grande exame, esperando que possam ajudar o velho que desperdiçou uma vida e ficou míope olhando para livros-razão e contando sua riqueza. Agora ele se foi. Ninguém poderá trazê-lo de volta, e o lugar onde ele está não mais o conhecerá. Mas eu tenho uma espécie de sorriso no meu coração quando penso no que alguns homens fizeram. Ouvi falar de alguns deles. Eles ganharam muito dinheiro. Eles tinham o toque de Midas, e onde quer que colocassem os dedos, isso se transformava em dinheiro para eles, e eles se tornavam milionários da noite para o dia. E alguns desses homens viram isso, e perto do fim, eles começaram a doar com uma pá. Você se lembra, o velho Carnegie fez isso. E havia vários outros sobre os quais lemos nos jornais. Eles sabiam que o fim não demoraria muito, então começaram a doar. Eles queriam morrer pobres. Eu afirmo, o que você quer para Deus, você não dá a Deus de forma alguma. O que um homem deseja para Deus e diz, eu aqui deixo de herança que depois que eu morrer, que tal e tal igreja ou sociedade missionária pode ficar com meu dinheiro. Por que, irmão? O que você tem a dizer sobre isso? Você estará morto? E o que desejamos a Deus, não demos a Deus de forma alguma. O que damos a Deus quando importa significa algo. Isso é dar a Deus. Mas, novamente, temos que construir isso em nossa estrutura e colocar isso por baixo de tudo o que fazemos, que a obra de Deus avança pelo sacrifício. Agora, os cristãos ignoraram isso e depois esqueceram. E somos o bando mais fácil, suave e escorregadio de gatos religiosos malhados sobre os quais o sol já brilhou. Todo mundo se levantou e a maioria de nós tem muito. Mas a facilidade é uma doença mortal, meu irmão. E o espírito humano, quando se permite ficar sem disciplina, trabalho duro e sacrifício, fica gordo e flácido, assim como um corpo humano, e há tantos filhos do Senhor. Por que os comunistas são tão poderosos? Eles são poderosos porque são treinados e aparados como atletas.
e estão prontos para sair e morrer por sua causa. E eles acreditam nisso tão ferozmente, embora seja a própria doutrina do diabo. Eles acreditam nisso tão ferozmente que estão dispostos a morrer por isso e dispostos a sofrer por isso. E eles saem para perder por isso. Perdem para que possam comunizar o mundo. Agora, eu acho que é uma doutrina assustadora. E como eu disse antes, eu acredito que é a imitação do cristianismo pelo diabo. No entanto, está indo rápido por todo o mundo porque aqueles que a defendem acreditam nela. E nós cristãos dizemos que aceitamos a Cristo e estamos apenas esperando o Senhor vir. E nós vamos governar 5 cidades. Alguns de vocês não conseguem controlar seu temperamento. Como vocês vão governar 5 cidades? Alguns de vocês não conseguem controlar seu apetite. Como Deus vai dar a vocês algo para fazer no milênio? Alguns de vocês nunca aprenderam a viver sacrificialmente. Vocês nunca suportaram uma cruz. Vocês nunca sentiram a pontada de um espinho quando eles o empurraram para baixo em sua testa. E somente a obra de Deus avança somente pelo sacrifício. E há muito trabalho religioso onde ninguém está se sacrificando, exceto os pobres coitados que pagam as contas, os leigos que não sabem nada melhor. Pobres velhinhas que descem até suas meias de algodão antiquadas e tiram grandes notas que economizaram dos dias de Coolidge e as dão em lágrimas a algum canalha que está implorando por elas no rádio para que ele possa fazer uma viagem para Bermudas e assim promover a causa das missões estrangeiras. Bem, a obra de Deus avança pelo sacrifício, meus amigos. Alguém está sangrando em algum lugar, e onde quer que haja lágrimas e sangue humanos, há progresso. Mas onde quer que não haja lágrimas ou sangue humano, não há progresso. Amém.